Estamos no tempo já? Sim, estamos no tempo. Deixa eu só pegar um outro um relógio aqui para monitorar também, te passar. Podemos, então? Podemos. Vamos lá, Hilário. Vamos lá, Adriano. Pessoal, boa tarde. De verdade é um prazer estar aqui, né, em mais uma live da BRH. A BRH tem feito essas lives com esse objetivo de estar criando para nós espaço de reflexões, né, espaço onde possam gerar em nós insights e troca de experiência que aí ajude para que a gente possa estar saindo na frente, sendo proativos na construção de estratégias, iniciativas que ajudem as nossas organizações a superar a crise e a se prepararem e a participarem do processo de construção desse novo mundo, desse novo normal, uma vez que nós estamos passando por essa crise que é completamente inusitada, né? Sinceramente, eu fico muito contente de ver como a gente tem se mobilizado, toda a comunidade de recursos humanos, e isso traz para nós uma satisfação muito grande. Esse mundo que a gente sabe que não volta a ser o mesmo, hipótese alguma, é um mundo que está provocando aí muitos efeitos, que realmente alguns danosos, outros muito positivos, né? Como a gente sabe, é sempre uma grande oportunidade toda vez que nós temos essas crises. As grandes evoluções, né, trouxeram para nós grandes avanços. Eu acho que a crise do Covid, apesar de tanto angústia, tanto sofrimento, é também uma grande oportunidade para todas as organizações e para todos nós profissionais. E para poder falar um pouquinho desse tema, nós temos conosco hoje aqui o Adriane Damasio. O Adriane é formado em Direito pela Universidade de Santa Catarina, iniciou sua carreira na Fiat, né, na Fiat Chrysler, trabalhou lá por 24 anos, ocupando várias posições de diretor de recursos humanos em várias empresas do grupo e também outras posições a nível global. Ele possui também experiência internacional, realmente muito interessante essa experiência dele ampla, né? Passou mais de 9 anos fora do Brasil, Itália, Estados Unidos, Alemanha, África do Sul. Isso traz uma experiência, acho que muito interessante, que vai enriquecer muito o nosso debate aqui hoje, e ele vai estar conduzindo a gente nesse processo, uma vez que ele tem experiência em vários subsistemas de recursos humanos, aí, passando por relações industriais, saúde, talent, comunicação, organização, educação corporativa, recrutamento. Realmente é uma visão muito ampla, eu acho que vai ser muito rico para nós essa reflexão, esse debate, e a ideia é que o Adriane possa falar conosco aí mais ou menos 35 minutos, trazendo uma visão sobre esse tema tão rico que é esse novo mundo nosso, né, que é falar o retorno pós-Covid, né, os desafios que a gente tem e as práticas que nós estamos colocando em ação para que a gente possa lidar com esse novo momento das organizações e realmente cumprir o nosso papel de maneira efetiva como profissionais que temos essa missão nas organizações, cuidando das pessoas e alavancando os negócios. Adriane, por favor, fique à vontade. Obrigado, Hilário. Bom, primeiramente, eu diria que é um prazer estar aqui com você nessa nossa live. Hilário, a gente já se conhece há algum tempo aí das reuniões, várias temáticas, vários momentos em que a gente pode falar do mundo da gestão de pessoas. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer muito aí a BRH, na pessoa seja do Hilário quanto também da Eliane, por esse convite. E realmente é um prazer enorme para mim estar aqui hoje nessa live falando dessa temática tão importante, tão atual e que tem gerado e vai continuar gerando ainda alguns impactos na nossa vida, né? O coronavírus ele é realmente um acelerador de futuros, porque de alguma forma ou de outra ele trouxe para nós algumas mudanças e a gente percebe já claramente nas corporações, nas organizações, o quanto alguns projetos que estavam ali na gaveta, alguns temas que estavam ainda em desenvolvimento, começaram a virar realmente um projeto, acontecer realmente. Por quê? Porque isso nós somos impulsionados a ter essa mudança, né, de comportamento. O principal deles foi o próprio home office, né? Acho que hoje todos nós estamos aí, o Tumo, a pessoal mais administrativo, tem trabalhado quase que no 100% de home office.
E isso foi já, acho que o primeiro impacto que trouxe aí essa mudança desse coronavírus. É uma temática realmente impactante. Nós dividimos aqui hoje esse tempo, esses 35 minutos, 40 minutos aí, eu costumo falar um pouquinho mais, né, Hilário? Em dois momentos. Um é das práticas de retorno, que é um tema extremamente importante e muito rico para a gente trazer aqui para vocês hoje, baseado até na experiência do que a gente tem preparado aqui na minha empresa, na empresa que eu trabalho, a ArcelorMittal, né? Embora hoje nós estejamos todos em casa ainda, estejamos de home office, mas nós já estamos preparando para quando voltarmos, o que a gente vai fazer, como que a gente vai mudar, então, como é que a gente vai receber as pessoas. Então, esse é o primeiro ponto do nosso bate-papo de hoje. E o segundo ponto, falar um pouquinho sobre os desafios, né, desse pós-Covid-19, o que vai mudar na nossa vida, quais são os impactos que eles trarão na vida pessoal e também na vida profissional. Então, vamos caminhar aqui, então, na primeira parte, onde a gente fala, eu vou trazer vocês um pouquinho de experiência. É uma pena que a gente não consegue ver a apresentação que nós temos aqui, mas eu posso mandar para vocês. Mas nós começamos, então, colocamos um time multifuncional para trabalhar nesse assunto, para poder desenhar como seria esse retorno. Embora a gente não saiba quando, né? Acho que o mês de junho já está chegando e provavelmente nós não voltaremos no mês de junho, mas nós queremos estar prontos para quando voltarmos, né? A pergunta que não quer calar, Hilário, que todos nós temos na nossa mente é: o mundo será o mesmo depois do coronavírus, depois do Covid-19, né? Sim. E essa pergunta ela nos traz algumas certezas. A primeira certeza é que não, o mundo não será o mesmo, ele será um pouco diferente. Exatamente. Não será o mesmo. A segunda certeza é que nós não temos certeza como será esse mundo. Então, a gente consegue dizer que o mundo vai ser um pouco diferente, sim. As mudanças já começaram, inclusive, mas dizer com exatidão o que vai acontecer, como será, a gente não tem a certeza. E eu acho que o nosso papel de pessoas de gestão, de RH e gestão de pessoas, Hilário, você e tantos outros colegas que nós temos que lidam com essa temática no dia a dia, é exatamente tentarmos ser atores nesse processo de futuro, sim, nesse acelerador de futuro, não simplesmente sermos passíveis, né? Assumir isso de forma muito passiva do que poderá acontecer. Então, vamos tentar ser atores principais nessa temática. Eu começo, então, falando da questão do retorno, né? Nós, como eu disse antes, nós colocamos um time multifuncional para trabalhar o que seria, o que aconteceria e como nós vamos receber as pessoas quando isso acontecer. E nós elencamos 3 pilares fundamentais para isso. O primeiro é a segurança das pessoas, ou seja, a pessoa em primeiro lugar. Isso quer dizer que a gente estabeleceu um protocolo muito rigoroso de segurança para que as pessoas se sentissem bem em relação a: eu vou retornar, vou deixar minha família em casa, mas eu sei que eu estou bem cuidado no aspecto de segurança. E daqui a pouco eu vou trazer para vocês alguns exemplos de tudo aquilo que nós já temos aqui preparado para quando esse dia chegar. O segundo ponto, também extremamente importante, Hilário e demais ouvintes, é que esse retorno seja feito de forma gradual, seja feito em ondas. E aí nós tivemos um cuidado enorme de ouvir as pessoas aqui da nossa empresa, fizemos uma pesquisa e elencamos 5 graus de dificuldade dessas pessoas, né? Então, cada pessoa teve a liberdade de poder dizer em que grau de dificuldade ela teria, o grau mínimo ou um grau máximo, de acordo com a peculiaridade de cada um, se tem filhos em casa, se é de grau de risco, se vive ou não com pessoas de grau de riscos, enfim. Então, cada um dos nossos colegas aqui da nossa empresa puderam dar essa resposta. A gente já tem hoje mapeado isso. E o terceiro ponto, que também é extremamente vital, é o senso de acolhimento. Ou seja, como a gente tenta construir a confiança de novo e como a comunicação entra muito forte nesse aspecto aí. Sobre o primeiro pilar... Não, Adriano, eu queria até ressaltar esse ponto que você está colocando, né? Claro. Da comunicação, associando com esse acolhimento que você comentou, porque realmente, no meio da crise, ou no meio do desconhecido, não existe nada mais forte que informação, né? Que está presente, alimentando com o máximo de transparência possível. Então, acho que é um caminho muito, muito acertado. Exatamente, exatamente. Então, esses 3 pilares, eles são fundamentais para a gente dar esse senso de segurança, de fazer as pessoas retornarem de acordo com a conveniência de cada um e com as condições de cada um,
e mais, se sentir bem ao retornar, se sentir bem em casa, de poder, inclusive, trazer um porta-retrato da família. E, mais do que isso, fazer contato com os colegas que, porventura, ainda ficarão em casa para mostrar o que nós temos aqui. O protocolo de segurança, tentando passar aqui de forma muito rápida, e, de novo, é uma pena que eu não posso mostrar a vocês aqui a apresentação, mas nós temos fotos, o prédio está todo modificado. Você conhece muito bem aqui, né, lá? Você já trabalhou aqui? Sim. Mas hoje nós tivemos um cuidado enorme, por exemplo, na sanitização do nosso prédio. Então, nós já fizemos um trabalho alguns dias atrás, e como nós estamos com o prédio praticamente vazio, né? Eu estou aqui hoje por acaso, porque eu tive que fazer algumas reuniões, então eu vim para cá. Mas antes do dia D, que a gente não sabe quando, nós vamos fazer uma sanitização geral desse prédio, obviamente com produtos químicos que foram autorizados por todos. Então a gente garante aí essa sanitização, que vai dentro das garagens, recepção, elevador e tudo mais. Depois, nós colocamos na nossa recepção aqui um sistema de detectores facial, onde cada empregado, na hora de entrar na empresa, ele vai ter que colocar a máscara, e senão ele não entra. Então, esse detector facial, ele vai ver se a gente está de máscara e mais, se a gente está com febre. Então, deu mais de 37,8 graus, e essa pessoa na catraca não abre. E aí nós vamos ter o protocolo de chamá-los, né, para eles, nós vamos avisar o nosso serviço médico para avisá-la. Aquele nosso funcionário, que foi chamado recentemente para retornar, apresentou um quadro febril. E aí nós vamos ter um protocolo de não deixar entrar naturalmente, né? Nós aumentamos aqui muitos postos de álcool gel nos nossos andares e vamos colocar um também em cada um dos setores onde as pessoas trabalharão. Vamos garantir a distância social de 1,5 m em todos os aspectos, né? Ao entrar no elevador, ao estar nos corredores, nas mesas onde nós vamos sentar. Então, isso aí está sendo muito cuidadoso de olhar também. Agora, existem pontos que ainda são de uma forte atenção para nós em relação, por exemplo, ao transporte público, né? Então, a gente percebeu, e lá e demais, que não adianta a gente ter todo esse controle interno se ainda as pessoas podem se contaminar com o transporte público. Então, o pessoal hoje que tem necessidade do transporte público é o pessoal que não vai voltar na primeira onda, né? Uma coisa interessante também, nós colocamos um tapete com produto químico para que a gente possa sanitizar também os calçados, né? As pessoas, então, não trazerem a contaminação aqui para dentro. Isso é um tema importante, porque a gente sabe hoje nas leituras que os sapatos, os calçados, eles são grandes vetores aí de contaminação. Verdade, excelente. Nós temos isso também. A alimentação, nós também estabelecemos um protocolo, nós vamos usar o sistema delivery, então as pessoas podem fazer pedido por aplicativo. Ele é menos, digamos assim, tem um potencial menos ofensivo do que a gente começar a liberar as pessoas para ir buscar alguma alimentação no local que porventura esteja aberto. Então o risco é maior. Então é menos arriscado a gente fazer o protocolo, a gente trazer o delivery aqui. Então esses são os pontos que a gente tem trabalhado em relação à segurança. Estamos já também providenciando acrílicos, é um material específico, né, para que a gente coloque também nas mesas de trabalho, nas estações de trabalho, para que dê uma proteção a mais para as pessoas e a gente evite, então, algum risco de contaminação. Eu já mencionei anteriormente a questão da pesquisa, então nós mandamos uma pesquisa online para todos os empregados, onde eles puderem então, identificar o seu grau de dificuldade. Então, pessoas que têm risco baixo, é porque não está enquadrada nenhuma situação de comorbidade, não tem filhos pequenos em casa, não convivem com pessoas de risco. Então, dentro dessas 5 classificações, nós já temos aí elencado hoje um percentual de mais de 20% do nosso time que poderia já estar retornando. Embora o nosso plano não é esse, a gente quer trazer um percentual bem menor, a gente quer trazer no máximo aí uns 15% das pessoas retornando na primeira onda quando isso acontecer. Até porque, Adriane, desculpa, mas até porque, na verdade, nós estamos sendo impulsionados a isso, né? Aquele fetiche de presença, que tudo só acontecia presencialmente, foi por terra. Agora, literalmente, nós vamos ter que pensar no home office de maneira mais ampla mesmo, né? É uma coisa que nós estamos sendo impulsionados naturalmente pela vivência desse momento. Você vê, para retornar, você vai poder retornar com um número muito menor para o site. Você pode fazer muita coisa de casa.
Esse é um fenômeno que está acontecendo em todas as empresas, e acho que não só no Brasil, como também em vários países, não é, Hilário? Que as empresas começam a repensar Sim. até a questão do espaço, né? Ou seja, nós precisamos realmente ter tanto espaço assim, sabendo que hoje, impulsionados pelo coronavírus, por isso que eu falei que ele é um acelerador de futuros, né? E acho que toda a crise traz para a gente oportunidades, traz para a gente possibilidades de um futuro melhor, né? Apesar de estarmos vivendo um momento que não é nada feliz para todos nós, mas ele traz sim oportunidade. Essa é uma delas, que a gente começa a pensar de que num futuro muito próximo, começando a retornar a esse novo normal, que a gente não precisa, eu tenho falado muito isso com o meu time, inclusive, talvez a gente não precise de termos todos mais aqui presentes, a gente pode ter uma equipe muito mais forte, muito maior de pessoas trabalhando de casa, e nós reduzimos nosso espaço. Então, não é mais necessário essa visão. Então, isso é algo que potencializou aí as políticas de home office de todas as empresas. Bem, essa onda gradual, então, ela vai depender de fenômenos. Esses fenômenos são, por exemplo, a questão hoje dos decretos municipais, né? O nosso município aqui, houve um decreto municipal flexibilizando uma parte do comércio, mas a alimentação, o restaurante ainda está fechado. Isso por si só já é um obstáculo, porque a gente tem que esperar um pouco mais até isso começar a acontecer, e a gente possa então dar um conforto a mais para as pessoas. E é claro que quando a alimentação e o restaurante começarem a abrir, vão trazer um protocolo também de segurança muito forte. Isso é muito importante. Bem, em relação à comunicação, Hilário e pessoal, esse é um dos pontos que a gente tem trabalhado muito, que é para dar aquele senso de acolhimento, aquele senso de como que eu posso recuperar a confiança, como posso construir essa confiança em cima desse novo normal, né? Então, o meu time de comunicação trabalhou muito bem nisso, criaram ideias fantásticas, onde a gente pôde colocar em prática um pouco a nossa capacidade de imaginar o que a gente pode trazer para as pessoas de conforto, o que nós podemos trazer para eles desse acolhimento, né? Então, nós criamos comunicações de vários momentos. A primeira delas é como é que eu comunico às pessoas que elas estão retornando, né? Hoje mesmo nós mandamos um comunicado para todos os nossos funcionários administrativos de que nós estamos prolongando o home office, então nós não vamos retornar agora nos próximos dias, tá? E agora, quando nós começamos a decidir as pessoas que poderão voltar, poderão retornar, nós vamos fazer comunicados naturalmente para os vários colegas, explicando o momento, explicando todos os nossos critérios, nós vamos produzir uma cartilha muito bacana, explicando tudo aquilo que foi feito, para que as pessoas, então, possam se sentir bem à vontade em retornar. Nós produzimos um vídeo também, que foi rodado nesses últimos dias, onde a gente mostra, então, tudo aquilo que foi feito para essa proteção. Nós vamos fazer... Sim? Algumas perguntas estão surgindo sobre esse tema específico aí. Posso fazer agora? Porque é muito, muito direto. Pode, com certeza. Nessas medidas preventivas que estão sendo implementadas, diversas aí, realmente muito interessantes, houve aqui duas perguntas sobre como é que está sendo feito o sistema de banheiro, de vestiário, para assegurar que essas medidas também sejam cumpridas lá, e também onde essas pessoas estarão realizando as refeições, uma vez que vão chegar de delivery. Já foi pensado nisso? Já tem um protocolo especificado? Já Fala um pouquinho para a gente, por favor. Não somente para os banheiros, mas como eu falei, inclusive nos elevadores, nós temos já marcado em cada elevador o número máximo de pessoas que podem entrar no elevador, né? Na porta do elevador, nós já temos também marcado onde as pessoas deverão ficar esperando o elevador chegar. Chegou o máximo de 3 pessoas, as pessoas podem esperar o próximo elevador, que nós temos 5 elevadores, então isso já existe. Banheiro idem, a gente quer colocar uma pessoa por vez no banheiro, então quando a gente tem marcado na porta exatamente essa questão aí da delimitação, e também no vídeo a gente mostra isso muito claramente, para que a gente possa esperar. Como eu estou falando de um escritório central, um prédio administrativo, né, isso fica muito mais fácil de administrar. Sim. A higienização, o protocolo de higienização, ele é muito mais forte, porque a gente vai ter essa sanitização, que na verdade é uma higienização muito mais pesada, com produtos químicos, mas a higienização em si ela vai ser muito forte. Então, todos
os locais visíveis de ponto de contato, como maçanetas, torneiras, elas vão receber um tratamento muito especial para que a gente, então, não tenha nenhum risco de contágio. Mesmo as pessoas, quando forem sair de banheiro, por exemplo, como eu falei, vai ser um de cada vez nos escritórios administrativos, as pessoas vão usar o modo papel, porque não põe a mão na maçaneta. Então, tudo isso está sendo feito de forma muito pensada. É claro, Hilário, que também aqui fez a pergunta, obrigado pela pergunta, que isso tudo é muito novo para todos nós. Acho que ninguém imaginava que há 2 meses atrás, há 3 meses atrás, a não ser quem tem toque, né, de pegar em coisas e achar que é sujo, né? Ninguém imaginava que isso fosse acontecer, que a gente tivesse que ir ao banheiro e esperar que uma pessoa saísse, para que eu não possa cruzar com ele na porta mais, porque eu não posso mais bater a mão no nome dele, para que eu não possa esbarrar nele. Então, isso tudo é muito novo. E isso exige, sim, um grau de conscientização muito forte de cada um de nós. Por isso é que o nosso tema, nosso projeto, a gente fala de comunicação, a gente fala muito de eu cuido de mim, você cuida de você e nós cuidamos um do outro. Então, essa troca aí, esse esquema de solidariedade para que a gente se proteja, ela tem que existir na mentalidade de cada um, né? Mais que as empresas façam os protocolos, é natural que cada um tem que fazer sua parte, tem que fazer... Eu, quando às vezes venho aqui, né, no nosso prédio, eu estive aqui esses últimos dias, e encontrei com uma colega trabalhando, a minha tendência natural é ir até ela e apertar a mão. Não, foi aquele oi de longe, porque agora, por um bom tempo, isso vai ter que ser dessa forma. Daqui a uns dias, talvez, a gente tenha uma vacina e as coisas possam, então, voltar a um padrão diferenciado. Mas acho que a gente vai ter que conviver por um bom tempo. Está sendo até otimista, né? Daqui a uns dias é bem otimista, né? Mas aqui, ó, André, nós estamos recebendo muitas mensagens aqui, tá? Parabéns pelos cuidados, pelas medidas. Acho que estamos no caminho certo. É uma expressão correta, né, de cuidado, muito clara de cuidado e respeito pelo empregado. Exato. Parabéns, esse ponto é fundamental para nós. E convida quem quiser um dia, quem sabe, né? Mas depois eu posso mandar a apresentação para vocês, quem quiser, para vocês verem o cuidado e o zelo com que o nosso time aqui trabalhou nesse projeto, né? A demarcação do piso, dos vestiários, dos banheiros, também, né? Também dos locais de espera. Nas fábricas, a lógica vai ser sempre a mesma, né? Para vocês terem uma ideia, a gente colocou um sistema todo de reconhecimento facial, a questão de temperatura. Colocamos até aquela hipótese das cabines, né? Onde a gente colocava as pessoas passando num túnel de água ozonizada, mas a Anvisa começou a perceber que poderia ter... Então, nós não implementamos essa lógica exatamente porque não existia ainda um ok dos órgãos públicos, mas a gente pensou em tudo que pudesse trazer o máximo conforto e uma segurança. Nós estamos, é claro, quando a pessoa chegar de volta, vai receber um kit, esse kit tem máscaras, tem o modo como a gente vai usar as máscaras, então foi tudo muito pensado em relação à questão da segurança. Então a gente espera que quando a gente voltar para o nosso convívio aqui, embora a gente saiba que o número vai ser muito pequeno, então a gente está falando de 15% do pessoal, então o número vai ser muito pequeno. E ainda assim, Hilário, uma coisa interessante que a gente começou a perceber, foi até um trabalho feito por 2 cientistas israelenses, eles definiram um critério muito bacana de retorno gradativo com impacto mínimo de possibilidade de contaminação. Esse que era o sistema 4-10. O que é isso, né? As pessoas podem voltar a trabalhar 4 dias e ficar 10 dias entre final de semana e home office em casa. Então, essa pesquisa disseram o seguinte, que as pessoas que, porventura, se contaminarem nos primeiros 4 dias aí, em algum momento, elas dificilmente, o efeito que ela pode ter de contágio, ele vai acontecer exatamente no momento que ela estiver fora da empresa. Então, criar um sistema muito interessante, na minha apresentação tem isso, inclusive, e é muito bacana esse trabalho que fizeram. Você pode, inclusive, intercalar turmas. Você pode criar turma A e turma B, quando aquele número pequeno de pessoas estiver os 4 dias aqui trabalhando, a outra turma está em casa, e vice-versa. Então, você consegue ter um número pequeno de pessoas trabalhando a semana inteira, mas sem contatos uns com os outros. Então, isso é muito importante. Vou voltar, então, você está instigando o pessoal aqui, tá todo mundo pedindo material e elogiando, tá? Isso é realmente muito bom, porque tem muita coisa interessante.
vai ser um prazer. A grande pergunta disso tudo que a gente faz, Lara e demais, para que voltar? Né? Tem muita gente que pergunta assim, tá, mas vocês estão falando de um dia vai voltar, para que voltar? A gente quer voltar, acho que todas as empresas estão pensando nisso, né? Dentro do maior protocolo de segurança e sabendo que ninguém tem pressa de voltar, nós não temos nenhuma pressa, nós decidimos ontem que não, vamos deixar o mês de junho todo correr, Sim. vamos acompanhar as evoluções, os picos de contaminação, então não existe pressa nenhuma. Mas a gente sabe também, por outro lado, que é um ponto importante de informar, é que tem gente que não se dá bem com a situação do home office, tem gente que sofre com isso. Tem gente que pede para voltar. Tem gente né? pedindo para voltar, é verdade. Tem Aqui gente também. que pede para voltar. E mais, a gente sabe que um dia a gente vai ter que começar a voltar isso de novo, a voltar essa normalidade. É difícil você começar a imaginar que nós todos vamos ficar em casa até o final do ano. Né, por exemplo. Então, o comércio vai começar a voltar. Na Europa, por exemplo, já começaram a retornar, né, a onda de produção, o comércio. Lá, é claro, eles sofreram a pandemia, eles tiveram essa questão da pandemia um pouco antes da gente. Então, países que foram extremamente afetados, como Itália, Espanha, né, onde nós temos, inclusive, unidades, sedes, eles já começaram a voltar. Né? Então, a gente sabe que a China já está com mais de 80%. A China foi a primeira, né, que naturalmente voltou. Os chineses que começou lá o surto e eles tiveram aí uma gestão interessante do assunto, não tiveram poucas pessoas contaminadas, conseguiram fazer a gestão aí, né, admirável, vamos dizer assim. Infelizmente se espalhou pelo mundo afora e continua espalhando ainda. Mas a gente sabe, voltando ao tema, que um dia a gente vai ter que começar a voltar a isso, né? Os hábitos vão mudar, com certeza. A gente não vai, que o transporte público não vai pegar mais um ônibus como antes e ficar totalmente seguro que não vai ter contaminação. Então, os cuidados com a higiene vão ser maiores, sim. Mas a gente sabe que um dia a gente vai começar a voltar aquela nova rotina de poder voltar a olhar para uma pessoa, ainda que seja de longe, mas poder dar um tchau, não mais um abraço, mas um tchau. Porque a vida, ela segue esse curso. Então, por isso que a gente sabe que vai ter que voltar mais cedo ou mais tarde. O importante é voltar de forma gradual, priorizar quem pode e deixar em casa quem não pode, sem nenhuma pressão, com todo o protocolo de segurança. E muito forte também, como eu disse antes, a questão do acolhimento, da comunicação transparente, empática. Sim. E, sobretudo, o construir confiança. Então, a confiança a gente fez aqui, agradeço meu time mais uma vez, a gente fez comunicações, nós vamos preparar as comunicações de forma que a gente faça uma reunião com todos os gestores das pessoas que forem eventualmente escolhidos para um dia voltarem, para que a gente possa, então, dar mais material para eles, para explicar, o momento chegou, daqui a 10 dias a gente começa a voltar, daqui a 10 dias não sei quando vai ser, daqui a um mês, daqui a, não sei, mas a gente quer antecipar e mostrar, olha, você respondeu que você não tem nenhum problema, nenhuma dificuldade, não é grupo de risco, então você está eleito a voltar. Vai acontecer daqui a 10 dias. Então a gente vai fazer uma reunião com os líderes dessas pessoas para que a gente possa, então, atualizá-lo das decisões da empresa e fazer com que ele, como gestor, também tenha um papel importante nesse processo todo. Né? Depois a gente vai fazer um comunicado especial para as pessoas que forem retornando. Então, à medida que eles chegarem, o e-mail marketing, uma cartilha, na medida que eles forem chegando, a gente vai fazer uma prática de recepção para as pessoas. E é o que a gente quer mesmo, que eles comecem a utilizar o próprio iPhone, o próprio aplicativo deles, o próprio o tablet deles, para mostrar, para fazer um vídeo com a família que está em casa e com os outros colegas, mostrando, olha aqui que legal, olha o que eu achei na minha empresa, olha como nós estamos trabalhando. Ou seja, passar essa tranquilidade para as pessoas, né? Além disso, foram várias outras ideias que nós tivemos para trazer essa questão do acolhimento, do conforto para as pessoas. Mas acho que um dos mais importantes aí é essa contínua ligação com a família, ou seja, as pessoas vão passar 2, 3 meses ou até mais tempo em casa com a família. E eu tenho 2 filhos pequenos, né? E eles, tem hora que eles não entendem que eu estou em casa, mas eu estou trabalhando. Eles querem jogar bola, então isso é normal. E daqui a pouco eles vão começar a perceber que o papai não está mais em casa, a mamãe não está mais em casa. Então a gente não pode criar cortar esse cordão umbilical tão rapidamente. A gente tem que manter isso com eles, através de vídeo, mostrar que a gente está aqui, estou trabalhando e tal. E mais legal,
fazer que as pessoas que voltem possam ter contatos e se comunicar com as pessoas que ficaram em casa, para mostrar que eles encontraram um ambiente extremamente seguro, de acolhimento, que a gente está voltando em um novo normal, né? Mas de forma muito segura, muito bacana. Então, acho que essa é a primeira temática em relação a essas práticas de retorno, que eu posso depois distribuir com vocês. Elas foram muito bem pensadas, foi um trabalho muito com várias pessoas. A área de segurança e medicina atuou muito fortemente também em todos os critérios aí de protocolos. A turma da comunicação, na turma dos meus colegas de desenvolvimento, os BPs que trabalham comigo, todo mundo trabalhando com muito carinho nesse projeto e ele está pronto. Nós vamos colocar em eficácia daqui a algum tempo, mas pelo menos a gente sabe que quando isso acontecer, a gente vai estar super bem, a gente vai estar em casa, sendo acolhido, voltar por ondas e com muita segurança. Então, esse aí é um tema que a gente tem um grande orgulho de ter trabalhado nele nos últimos dias. Então, acho que essa é a primeira... Sim? E eu acho que você está falando aí, esse envolvimento das pessoas, inclusive, né? E também isso que nós estamos fazendo pela BRH, pelas outras instituições, como FIENG, Anshan e outras mais, provocando e promovendo esse espaço para que as empresas possam realmente compartilhar as suas práticas, né? Eu acho que isso realmente é muito bom, porque nós estamos num momento onde é uma guerra que nós estamos vivendo, contra um inimigo invisível, né? Cada vez mais é importante que a gente possa multiplicar aquilo que deu certo, aquilo que a gente está vendo, que foi a solução para algum desses problemas que eram desconhecidos para todos nós, não tínhamos respostas, e que você colocou uma coisa muito interessante, que é o fato da gente estar trazendo e tendo times multifuncionais para construir esse novo normal. Né? Essa possibilidade que você está colocando aí de manter, inclusive, as pessoas em contato aqui, com quem está em casa, os 20% que tiveram eleitos para voltar e poderão voltar se sentirem à vontade, realmente é um espaço de liberdade muito interessante, que eu acho que produz isso que você está falando, da necessidade de trazer esse acolhimento e uma segurança psicológica, que tem se falado muito nos dias de hoje, né? Exato, exato. Isso é extremamente vital, né? E é claro que nós temos, entrando um pouquinho agora no segundo tempo, na segunda temática, até porque o nosso tempo está ficando curto, né? E nós temos muitos desafios, né? Muitos desafios e tal. Eu queria focar também, além dos desafios, o que deu certo, né? O que está dando certo até então, né? Eu acho que isso é muito importante, que a gente, às vezes, foca muito nas dificuldades, mas vamos elencar, então, o que deu certo até então? Primeira coisa, acho que nunca, nenhum de nós aqui conseguiu, teve uma experiência como essa, né? Tão devastadora, que fez tanta mudança em nossa vida. A gente nunca imaginava que a gente pudesse estar vendo isso hoje, né? Eu fiz uma reunião de planejamento estratégico com o meu time no dia 6 de fevereiro, dia 5, 6 de fevereiro, e nós fizemos um plano muito forte para trabalhar 6 macro-objetivos durante o ano, né? E agora, recentemente, fiz uma reunião com eles para falar que a gente tinha que fazer uma correção de rota. Uhum. E essa correção de rota é normal, porque no dia 6 de fevereiro a gente nem imaginava que isso pudesse estar acontecendo, né? A gente começou a falar disso no carnaval, que foi dia 25, Exato. 26 de fevereiro, 20 dias depois, que começou a chegar aqui no Brasil. Até então era um tema mais asiático, começava a chegar na Europa, então a gente não pensava em chegar nisso. O que deu certo? O sistema de home office. Como eu falei antes, né? Eu acho que a gente, de uma vez por todas, disse e consigo constatar de que o sistema de teletrabalho, o sistema de home office, ele funciona muito bem, né? Várias empresas que estavam tentando implementar políticas de home office, de hora flexível, agora perceberam que funciona. E funciona muito bem. A única coisa que as pessoas, às vezes, reclamam do home office é que estão trabalhando muito mais do que o normal. Isso é verdade, totalmente. É verdade, mas eu acho que é mais pelo momento em si, né? Acho que o momento exigiu de cada um de nós, independente da posição que ocupa na empresa, é um trabalho maior, são produção de relatórios, são documentos, reuniões várias, etc, etc. Então, isso fez que a gente trabalhasse muito mais e aliado ao estresse, né? De estar fora do ambiente, estar em casa. E também, às vezes, as pessoas não têm uma acomodação ideal para fazer isso. Então, isso traz o estresse e se junta à incerteza do amanhã. Mas tem uma nova rotina, né? A gente vai se ajustando e aprendendo a criar essa nova rotina. Eu também, quando eu comecei trabalhando todos os dias 14 horas. E a gente vai se ajustando mesmo, né? Em estrutura e educando os nossos pares, né? Nossos colegas aí
de trabalho para respeitar um ao outro, para ir construindo quais são os limites de casa e de trabalho. É um aprendizado para todos nós, para o mundo, de verdade, né? Verdade. E a gente foi se soltando com o tempo, né? Eu tenho várias colegas, várias amigas com quem a gente faz reuniões e tudo mais, e a gente começa a observar que no início todo mundo super produzido, daqui a pouco começa a perceber, ah, não, hoje eu estou de pijama. Então as pessoas foram se soltando. Isso é a demonstração de que funcionou, que a gente tem trabalhado muito, mas nada ficou parado, nada ficou pendente. Muito pelo contrário, a gente trabalhou muito mais. Esse é um ponto que funcionou bem. Segundo ponto, Hilário, que eu acho extremamente importante de trazer, é a integração que esse momento trouxe para todos nós, a solidariedade, as sinergias que nasceram, né? Acho que áreas que talvez em um momento diferente não tinha essa integração, essa sinergia, começaram a trabalhar muito mais. Esse ecossistema se criou aí de forma inesperada, mas de forma muito positiva, né? Então, quando você coloca junto os times multifuncionais e às vezes multiculturais, que você envolve em outros países, eles se uniram num único objetivo, naquele único momento que era de traçar metas, desenhar o que nós podemos fazer para esse momento, como nós vamos sair disso. Então, essa integração surgiu de uma forma muito, muito positiva. Então, você acha que é algo que deu certo demais nesse exato momento. Então, esse é um ponto que eu queria trazer para vocês também. Bom, desafios. Eu vou colocar os desafios, nosso tempo está curto, vou tentar passar assim com vocês agora. Eu acho que a primeira palavra que me vem em mente de fazer desafios é uma adaptabilidade, né? Eu já mencionei antes que todo o material que a gente produziu, todo o sistema que a gente produziu, para que a gente pudesse, então, trazer as pessoas com maior conforto, esse acolhimento, mas daqui a alguns meses, eu não sei quando tivermos aí o time de volta, a nossa adaptação a essa nova realidade, porque algo vai mudar, né? Vão nascer novos desenhos organizacionais, o home office vai se tornar essa prática cada vez maior, os hábitos vão mudar muito, os hábitos de higiene, os hábitos de saúde vão mudar muito, então a gente vai ter que conviver com esse novo normal, que tem muita coisa positiva, por exemplo, a telemedicina, né? É algo que está acontecendo de forma muito, muito interessante. Até pouco tempo atrás, qualquer consulta eu tinha que ir ao médico. Hoje não, eu já comecei a perceber que a telemedicina tem funcionado muito em todos os países. Então as pessoas não precisam mais para alguma coisa menos grave e ir ao médico diretamente, pode fazer uma consulta via vídeo, como nós estamos fazendo aqui agora, e somente em caso de alguma coisa mais séria, ele ter sim que ir para o hospital. Então, isso tudo está acontecendo e a gente tem que mudar esse novo normal aí. Então, a questão da adaptabilidade ela é fundamental. Outro ponto que é um desafio, e a gente sabe que nós vamos ter que trabalhar muito, é a saúde mental das pessoas, o estado emocional de cada um. Eu acho que cada um de nós, nesse momento, a gente tem sempre que pensar pelo lado positivo, a gente tem sempre que criar uma ligação que eu tive que desligar. Mas a gente sabe que ficam sim algumas arestas e pessoas reagem de forma diferente. Então, esse cuidado que a gente tem que ter com cada um agora, e esse é o papel fundamental do líder, de poder avaliar como é cada um, o que cada um sente, como cada um reage às intempéries, às dificuldades. Então, esse é um papel importante nós, liderança, um grande desafio, que como é que nós vamos cuidar aí dessa questão do estado emocional, da saúde das pessoas. E o acompanhamento, Hilário, e a comunicação, ela é fundamental nesse aspecto. Então, a gente está sempre muito, muito atento. Algumas tendências que eu acho que vão acontecer, para a gente encerrar aqui, depois abrir espaço para as perguntas, as tendências que eu acho que aconteceram inevitavelmente, nós já falamos de uma delas, que é acelerar o smart working. Esse smart working que é, na verdade, esse mix entre, é um híbrido entre o físico e o virtual. Sim. O time o time menor que está aqui presencialmente, né? E um time maior que vai estar em casa trabalhando e tudo mais. Então, até isso começar a ser uma grande realidade e essa máquina, isso começar a funcionar de forma mais efetiva, isso vai levar um tempo. Mas é uma tendência que a gente não pode escapar dela, né? Acelerar aí o home office, acelerar o smart working e fazer com que esse time híbrido comece a funcionar cada vez melhor. Os novos padrões
de higiene e segurança, como já mencionei antes, também é uma tendência que não tem como fugir dela. Então, por mais que daqui a algum tempo já tenha vacina, a gente vai estar sempre ainda tentando criar um hábito de evitar o mau contato, evitar certas situações. Se alguém espirrar perto da gente, já vai ficar um pouco mais temeroso. Pode ser que daqui a 3 anos a gente não se lembre tanto mais desse momento. Tomara que isso traga para a gente resultados positivos, traga muitas oportunidades, mas não crie neuras na vida das pessoas. Não pode ter neuros, não pode criar um drama da gente ficar refém disso pro resto da vida. Alguém espirrar pela gente e sair correndo. Não, a gente tem que começar a conviver, de perceber que tem vacina, se eu tiver algum problema, posso tomar um remédio ali e estou ok. Então, sem neuras, né? Não podemos ter essas neuras, não. Outra tendência é uma comunicação cada vez mais aberta. Essa aí não tem jeito. Ela vai ter que acontecer, porque com esse novo normal que está vindo aí, e a gente não consegue desenhar muito bem como ele vai ser o novo normal, mas a gente sabe que a comunicação é algo que vai ter que funcionar. A questão da empatia, a questão da harmonização entre os departamentos, e esse trabalho que está acontecendo agora de integração, de solidariedade, de sinergia, sim, ele tem que continuar. Essas são oportunidades que a gente está aprendendo agora, que vai ter que continuar acontecendo, né? E eu acho que para terminar aqui, eu diria que a gente tem que continuar nessa construção e aprimoramento desse ecossistema. Essa facilidade que áreas multifuncionais vão ter que começar a ter cada vez mais de atuação. É um ajudando o outro, pessoas que tenham interesses comuns têm que começar a perceber que o bem maior é o bem da organização. A organização é que manda, não é o ego de A ou B. É a organização, é o interesse coletivo que tem que sobrepor a minha vontade, ao meu ego, o meu jeito de ser. Acho que o interesse coletivo ele vai ser muito mais preponderante quando foi comparado com o que foi até 2 meses atrás. Então, nasce aí uma nova esperança muito importante de que a gente, como organização, a gente consiga ter isso de forma muito forte, né? O coletivo, ele tem realmente que ser muito mais preponderante e falar muito mais alto do que as vaidades, do que os egos dentro de uma organização. Então, acho que são, tentando ser breve, eu já passei 8 minutos aqui do tempo, mas trazer para vocês um pouquinho dessa experiência, desses achados, das discussões que a gente tem feito em várias mesas, como o Hilário falou no início, né? São vários debates. Eu acho que nós que trabalhamos aí com gestão de pessoas, com o mundo de pessoas, de comunicação, de recursos humanos, a gente tem sim que debater o tempo todo e mais do que isso, né? Nós temos que ser atores nessa mudança, né? Esse acelerador de futuro chamado coronavírus, a gente tem que pegar a carona nele, tentar extrair o que a gente tem de melhor e aprimorar a nossa vida cada vez mais. Então, espero que isso traga para nós aí, que a gente não volte simplesmente, que isso não seja simplesmente um retorno, mas uma grande oportunidade de construir um mundo melhor, onde as pessoas possam ir trabalhar cada vez mais juntas, de formas mais sinérgicas, de forma mais integrada. Então, acho que isso que a gente tem que lutar para que isso aconteça, na verdade, né? E é o nosso papel fazer isso, né? Muito bom, Adriane. Isso, o nosso tempo está meio esgotado, então, mas nós temos as perguntas. Temos espaço para algumas perguntas aqui. A verdade é que esse tema não se esgota, né? Nós estamos num processo vivo aí e nós não sabemos quando vai terminar, quando vai chegar esse momento novo. Eu acho que nós vamos estar vivendo mesmo esse processo de adaptação, de convivência com esse vírus até a gente ter uma vacina que possa criar alguma condição de padrão de normalidade ou possibilidade de alguma organização que seja um pouquinho menos mutável em função desse vírus. Outras mudanças virão por outros aspectos. Aqui algumas pessoas têm falado, né? Quase todas aqui estão agradecendo e falando que as lives têm que continuar depois da epidemia, da pandemia, né? Falando sobre que bom que a gente vê realmente cuidado com pessoas, com perguntas muito concretas. Uma delas aqui que eu acho que é importante você trazer a sua visão, com essa experiência ampla que você tem, é falar como é que ficou o papel do líder nesse novo momento, né? Eu acho que vai ter uma modificação no modelo de relação de trabalho e até no perfil dos nossos empregados mesmo. Como é que você diria
que esse líder agora precisa rever quais são os conceitos, que competência ele precisa rever ou absorver para poder ser efetivo nesse novo contexto? Eu acho que, de novo, né, esse momento ele é um acelerador, ele não traz... Eu acho que ele não vai trazer nenhuma mudança que a gente não já tinha percebido em momentos da nossa vida nacional, mas ele vai acelerar sim. Sim. Então, com certeza, a supremacia aí dos soft skills vão ter que prevalecer. Então, as habilidades e os comportamentos dos líderes vão ter que ser muito mais preponderantes do que simplesmente o conhecimento técnico dele. Ele vai ter que colocar cada vez mais aquela capacidade de comunicação, de usar o papel dele de líder transformador, daquele líder educador, daquela pessoa que seja um amálgama dentro de uma organização, que seja uma pessoa que possa trazer comportamentos positivos para o time. E isso traz também uma mudança importante, é um exercício muito forte da humildade de cada um de nós como líderes, de perceber que nós ficamos vulneráveis em relação a esse inimigo invisível, como você falou, a guerra com o inimigo invisível, nós ficamos vulneráveis sim, e o exercício da humildade é extremamente importante nesse momento. A gente perceber e usar a empatia, de perceber que tem pessoas que estão sim tendo reações difíceis com relação a essas mudanças, reações difíceis em casa. Basta ver, Hilário, tanto de violência, como aumentou a violência doméstica, né? Eu acho que esse momento trouxe isso também. Então, tivemos aí situações desagradáveis em relação ao momento, pelo estresse que foi provocado por isso. Sim. Então, a capacidade do líder de ser hábil na comunicação, de ser uma pessoa transformadora, educadora e de ser esse amálgama, essa pessoa que vai trazer um discurso novo e, ao mesmo tempo, sem drama, né? A gente tem que passar essa mensagem de otimismo positivo para as pessoas, de achar que a gente tem oportunidade, sim, nesse momento. Nós temos que sorrir sempre e ter gratidão pelo momento, pela a nossa oportunidade de estar hoje aqui discutindo temas, de poder trabalhar, de poder estar produzindo coisas. E o papel do líder nesse aspecto ele é fundamental. Então, acho que a humildade e os soft skills, os comportamentos e atitudes do líder tem que mudar de forma mais acelerada do que já foi. Então, os líderes meramente técnicos, que subiram a cadeira porque conhecem muito tecnicamente de um tema A ou B, eles vão começar a ter mais dificuldades, porque agora entra em cena esses soft skills que são extremamente importantes. Né? A capacidade de congregar, de aglomerar pessoas, de ser uma amálgama aí, ele é algo muito importante. Está sendo muito interessante que existem pessoas aqui até complementando a informação, né? Falando, é momento de lembrar que o líder é servidor. Outros falando, realmente essa unidade é fundamental. Eu acrescento aí essa empatia, né? Por mais que a gente saiba que a gente tem que olhar para o melhor, mas num time a gente encontra cada pessoa passando por um momento de vida, né? O líder precisa ter essa percepção. E eu acredito que o momento que nós estamos vivendo deu para o líder uma grande oportunidade de criar uma identificação com o time, que é de fato estar no mesmo barco, né? Literalmente nós estamos vivendo diante dessa crise a essência da humanidade, ou seja, nós estamos todos lutando pela vida. Não existe melhor momento para trazer uma aproximação, uma identificação e que depois produza um espaço aí de aproximação, de confiança, né? De produção de admiração mesmo, de inspiração, que é uma coisa que vai ser fundamental porque nós vamos construir junto esse novo mundo. Então eu acho que é um espaço fantástico. Essa vulnerabilidade que você trouxe é um elemento fundamental para que o líder, de fato, possa se desmistificar de um lugar de poder para entrar para uma relação humana, literalmente, né? E aí sim produzir essas relações que são de confiança e admiração e inspiração. Exato. As hierarquias vão mudar, né? As organizações extremamente verticais, elas vão ter uma mudança, elas vão começar a se achatar mais. Ô, Hilário, por falar em humildade, eu vou ser humilde aqui, de assumir que eu não respondi uma pergunta. E eu corri o olho aqui agora e vi que uma pessoa perguntou assim, e o delivery, espaço de almoço? Eu esqueci de responder isso, então vou voltar a responder. É verdade. Tá porque bom. ficou essa pergunta. Bom, a pergunta foi se eles vão comer no posto de trabalho ou se tem uma copa. Essa foi a pergunta direta, viu? Tem. Nós temos as duas lojas. Nas fábricas, naturalmente, nas usinas, a gente já tem um esquema já há mais tempo, tem muita empresa, muitas usinas que continuam trabalhando, então o protocolo de distanciamento, de higienização, de distância, isolamento, ele já existe hoje, então a gente está muito tranquilo em relação a isso. Aqui dentro, no nosso escritório, inicialmente a gente pensou num delivery, protocolo de entrega,
né, onde as pessoas vão lá embaixo buscar alimentação. E, inicialmente, cada um poderia almoçar no próprio espaço, ou salas de reuniões, mas 1, 2, 3 de cada vez. Nós estamos agora trabalhando com uma hipótese de... Nós temos um espaço aqui embaixo muito forte, muito grande, a gente fazer um espaço de acolhimento, um todo, né? Você conhece muito bem aqui, mas, de novo, dentro de um protocolo de segurança muito forte, estipulando aí horários de refeição diferenciados, e entre cada postação, né, cada mesa, a gente colocar também essa proteção, esse acrílico, cujo nome agora eu me esqueci, mas já está no processo de compra já. Então, a gente vai ter essa separação. Se ele é transparente, então a gente está almoçando um de frente para o outro, com uma certa distância, a gente está se vendo, mas existe sim uma proteção maior em caso de qualquer algum imprevisto, como um espirro, por exemplo, né? Então, mas já trabalhei nisso aqui no nosso prédio, a ideia é trazer isso. Só não estamos ainda verificando com a segurança o protocolo certo, porque pode chover, então tem que fazer uma proteção lateral, mas a ideia é a gente criar um espaço lá embaixo e, de novo, né, evitar aglomeração, estipular horários diferentes, para que cada um possa ir. Mas, inicialmente, que a gente começou a trabalhar nisso, a gente percebeu que não era nenhum problema para ninguém, porque são poucas pessoas que voltaram a almoçar na própria estação de trabalho, isso não é nenhum problema. É o ideal? Não. A gente está pensando em colocar um espaço lá embaixo para isso. Vai virar um espaço de convivência, mas, de novo, a aglomeração é o que a gente não quer, hipótese alguma, nesse momento. Tá? Então, desculpa, eu não respondi antes e eu vi uma pessoa perguntando. Então, é mais ou menos assim que a gente está trabalhando, tá? Já recebi mensagem aqui que a gente está perto de terminar. Eu vou fazer só mais uma pergunta. Eu sei que tem várias aí, realmente muito interessante. Obrigado a todos vocês pela participação. Eu acho que está sendo uma troca mesmo de experiência. A proposta nossa é essa, refletir e trocar experiência, né? O mundo, mais do que nunca, pede por isso, pede por essa cooperação, essa competitividade, né, que o Peter Drucker falava desde a década de 70. E teve gente que perguntou como é que ficam os jovens profissionais e estagiários. Seria esse momento uma grande oportunidade? Não entendi. Os jovens? Os jovens profissionais e os estagiários. Seria uma grande oportunidade para eles, o pós-Covid? Vamos essa como última resposta e depois a gente faz um CR aqui, fechamento. Sim. Eu acho que essa população dos mais jovens, né, eles são os mais fáceis de se adaptar a esse novo normal, né? Eu acho que já por uma tendência, né, as gerações, eu acho que quanto mais para trás a geração, mais difícil a gente tem de se adaptar ao novo. Os jovens, com certeza, eles vão descortinar aí uma possibilidade enorme de conseguir vivenciar esse momento e aprender muito com isso. Então, você imagina, Hilário e demais colegas que estão aqui com a gente, um jovem hoje profissional ou estagiário que está vivendo esse momento agora, o que ele está aprendendo, o que ele está vivenciando, e ele pode aplicar isso na vida profissional nos próximos 5, 10 anos. Então, caso aconteça qualquer situação, qualquer intempérie no futuro, e a gente não pode dizer que isso não vai acontecer nunca mais, essa pessoa vai ser aquela que está preparada, porque ela vivenciou. Então, ela vai trazer com ela, além dos ensinamentos que já tem, além de toda a diferença que existe entre as novas gerações, né? O fator da curiosidade, da conectividade, que já tem muito forte isso neles, eles vão conseguir aí viver esse momento de grande aprendizado. Eu acho que vai ser um momento fantástico para eles poder aprender um pouquinho esse momento que a gente está vivendo, e eles com certeza vão levar essa experiência para a vida adulta. Então, com certeza é um momento muito, muito importante para que eles possam aí tirar um grande proveito desse momento e aprender muito com isso. E amanhã serem aí essas pessoas que vão ensinar os nossos sucessores. Os nossos sucessores, exatamente. Com certeza. Eles vão poder fazer, eu vivi isso no passado, a gente tem que fazer assim, assim. Então, são pessoas que vão poder trazer aí uma bagagem enorme de aprendizado e de repassar isso para os outros colegas que vão estar aí também despontando daqui a alguns anos, daqui a algum tempo nas grandes organizações. Então, eles têm uma grande oportunidade, sim, os jovens e os estagiários também, com certeza. Que bom, Adriane. Muito obrigado, de verdade, de altíssimo nível, e eu acho que, pelas expressões aqui, atendeu muito a expectativa de todos os participantes. Eu queria só também deixar aqui para a gente, eu acho que de tudo isso que você comentou, fica muito claro esse cuidado e respeito com as pessoas, que é fundamental,
E eu diria que no momento que nós estamos vivendo, onde a gente está nessa fragilidade total enquanto seres humanos, até sob ameaça de morte, né, pelo